Olá pessoal, vamos que vamos aí nas nossas aulas de História com o professor Tomás Aquino aí. Hoje, História do 7º ano. Um forte abraço a todos vocês aí do 7º ano aí das nossas escolas públicas municipais de Ribeirão. Beleza pessoal? Olha só, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre descobertas científicas e a expansão marítima. Como ela vai levar a expansão marítima? Prosseguindo, vamos entender que os primeiros a se aventurar nos mares foram os europeus, né? Nos mares assim, antes nunca navegáveis, né? Como por exemplo o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, certo? Que ainda não era conhecido aí da civilização europeia, né? Era conhecido o mar Mediterrâneo, mas o mar Atlântico, né? O Oceano Atlântico, né? O Oceano Índico ainda não eram conhecidos, e aí foram conhecidos a partir aí das grandes navegações. E os primeiros, né, quando fala pioneirismo, nós vamos falar aí dos primeiros a se aventurar aí nessas navegações, que será quem? Será Portugal, né? Os portugueses, né? Por isso que nós falamos aí o pioneirismo português. Por que, professor? Aí você me pergunta, por que, professor? Que Portugal vem ser o primeiro a se aventurar aí nos mares, né? Em mares nunca antes navegáveis, né? No Oceano Atlântico, e aí vai para o Índico e tudo mais. Por quê? Por conta de alguns fatores que eu destaquei aqui para vocês, né? A formação de sua monarquia nacional. Olha só, nós iremos ver esse desenho, né? Melhor feito ali, mas era mais ou menos aqui, ó. Nós temos aqui Portugal, certo? Beleza, pessoal? Ele estava na Península Ibérica. Logo abaixo nós tínhamos o continente africano. Essa partezinha aqui era chamada de Estreito de Gibraltar. E aí nós tínhamos a invasão da Península Ibérica pelos mouros, povos que tinham como religião a religião islâmica, né? Eram muçulmanos que tinham a religião islâmica aí na sua formação religiosa. Então esses povos mouros eram conquistadores, eles vão atravessar o Estreito de Gibraltar e tomar conta aí da Península Ibérica, né? O objetivo deles era adentrar a Europa dentro, né? Ou seja, penetrar, invadir a Europa e conquistar um império aí que se espalhasse em vários territórios conhecidos. Só que quando chegaram aqui na Península Ibérica, né, onde tinha Portugal e Espanha, Ibérica porque foram povoados por povos íberos, certo? Então o que vai acontecer? Eles vão encontrar uma barreira. Esses povos ibéricos vão guerrear e expulsar os mouros daqui. Vão impedir que eles venham adentrar no território europeu. Deu para pegar a ideia? Então olha só. Isso vai ser possível pela formação de uma monarquia nacional. Ou seja, o infante Dom Henrique, né, ele vai começar a formar ali o seu reino no condado portucalense. Vai ser uma extensão de terra chamada condado portucalense. A partir de então, vai se formar o reino de Portugal, uma monarquia nacional. E uma monarquia nacional, ela tinha um rei, ela tinha um exército, ela tinha uma burocracia, né? Então ela vai facilitar o quê? Para se formar uma organização do quê? Do Estado, Estado com letra maiúscula. Beleza? Outra coisa, posição geográfica. Olha só a posição geográfica aqui do território português. Era bastante interessante. Aqui, nós tínhamos aqui o mar Mediterrâneo, né? Deu aqui. Ficou um pedacinho aqui para a gente ver. Nós tínhamos o mar Mediterrâneo, bastante navegável nesse período, principalmente por duas cidades italianas bastante importantes nas relações comerciais aí com a Ásia, com o Oriente, que era Gênova e Veneza. E muito se passava por esse território aqui para poder levar produtos, né, mercadorias, especiarias para outras regiões, inclusive para a Inglaterra. Então aqui virou um entreposto, muitas naus, muitos navios, muitas embarcações paravam aqui no condado portucalense, paravam em Portugal, e aí até naquela troca de experiência, de mercadoria, né, de contato, isso vai fazer com que os povos, né, ali da costa ali de Portugal, eles vão se interessar e desenvolver técnicas de navegação. Isso vai ser muito importante, o ponto estratégico de Portugal. Deu para pegar a ideia, pessoal? Então olha só, a posição geográfica é bastante interessante, bastante importante
para o pioneirismo português. Outra coisa, atividades ligadas à pesca, né? Olha só, atividades ligadas à pesca e o comércio de sardinha, bacalhau e atum. Eles pescavam esses produtos do mar e esse produto ia sendo negociado, comercializado. Então eles vão desenvolver o quê? Uma burguesia comercial, né? Favorecido por essa atividade pesqueira, né? De pescar esses produtos e negociar, isso aí vai enriquecer uma camada da sociedade, a camada burguesa, na burguesia comercial desses produtos, beleza? Desenvolvimento de uma burguesia em cidades. Quais cidades que iriam desenvolver isso aqui? Cidades como Porto e Lisboa, né? Tinha outras cidades também? Tinha, mas as principais são essas, né? Porto e Lisboa, que elas vão desenvolver essa burguesia, desenvolve essa atividade comercial, juntamente com essa atividade comercial vem o quê? O crescimento da burguesia. Desenvolvimento de técnicas e conhecimentos náuticos, aperfeiçoamento de mapas, bússola e a caravela. Então, olha só, o conhecimento náutico, o conhecimento de navegação marítima, ela vai ser muito forte aqui, através desses contatos, desses povos que faziam, né? Povos de Gênova e Veneza, navegantes de Gênova e Veneza que passavam por aqui. Então eles vão desenvolver esse conhecimento náutico, esse conhecimento de navegação. Isso aí também vai levar o quê? O aperfeiçoamento de mapas. Eles vão começar a confeccionar mapas com mais detalhes, melhores, beleza, pessoal? A bússola que a gente conhece hoje, que qualquer menino tem noção da bússola, ela é bastante importante nesse período. Ela vai dar uma ideia de posição no espaço ali, no espaço geográfico, no mar, onde você olha para os 4 cantos e você só vê a água. Mas com a bússola você tem uma direção. Você sabe onde é o norte, você sabendo onde é o norte, você vai saber onde é sul, o leste e o oeste. E aí você vai saber para onde você quer ir em determinada direção. Beleza, pessoal? Então, olha só, isso é bastante importante. A caravela, né? Olha só, pessoal, a caravela, ela vai ser uma embarcação que ela vai ter um diferencial. As velas dela vão ser móveis, né? Elas vão se movimentar de acordo com os ventos. Então você não vai ficar parado em um determinado local, esperando um vento bom para poder movimentar a sua caravela. Não, você dependendo da posição que você for colocando a vela, né, que é aquela parte de pano que você tem na sua embarcação. Imagina aqui uma embarcação, certo? E você tem a vela. Essa vela ela vai se movimentar de acordo com o vento. Você pode posicionar ela de acordo com o vento favorável. Isso aí vai possibilitar você não ficar parado em alto mar, você sempre está se movimentando. Beleza? E a criação da Escola de Sagres, né? Que será o quê? Um centro náutico de estudos de navegação, certo? Que reunia cartógrafos, geógrafos, astrônomos, matemáticos, navegadores experientes e tudo mais. Então, esse centro náutico envolvia uma série de pessoas, estudiosos aí, que iam contribuir para o desenvolvimento da navegação. Tudo isso aí vai surgir em Portugal, no condado portucalense, que vai dar origem ao Reino de Portugal, e vai favorecer o quê? O pioneirismo português. Prosseguindo, no nosso próximo slide, e aí a gente tem que entender o seguinte, como era a mente daquele pessoal, como era o pensamento deles, o que estava ali dentro do seu imaginário. É a mesma coisa que você olhar para o céu e você não sabe o que tem ali. Você observa hoje que o céu é azul, né? Está ali, azulado e tudo mais, mas você não sabe, a noite é escura. Você não entende isso aí, né? Pelo seu nascimento, você vai convivendo com isso dia após dia, você vai achando isso normal. Mas é uma coisa assim, sem entendimento. Então, no imaginário português, além daquele mundo de mar, do oceano e tudo mais, você não sabia o que tinha além daquilo ali, além do horizonte, né? E se imaginava uma série de coisas. Primeiro que a Terra era quadrada, né? Que a Terra era igual uma pizza, né? Que ela era achatada. E depois de um determinado ponto da Terra, ali do mar, né? Você ia cair num precipício gigantesco, onde teria monstros, né? Grandes monstros aí, devoradores de homens, de embarcações e tudo mais. Aqui a gente pode ver aqui, ó, a representação da Terra, né? O final ali, após o horizonte ali, a queda das embarcações, dos navios. Ali nós temos monstros de vários tipos e modelos, né? Ali nós temos um polvo, tipo um polvo gigante ali, atacando, pegando, né?
devorando homens, navegadores e tudo mais. Então tudo isso aí estava na mente, no imaginário europeu. As pessoas imaginavam assim, era uma aventura aí desconhecida. Esses eram os perigos imaginários. Tinha os perigos, professor? Tinha os perigos reais, né? Que eram os ventos fortes, a fragilidade das embarcações. As embarcações eram todas feitas de madeira, correto? Não tinha ferro suficiente para poder fazer uma embarcação tão sofisticada, não tinha uma técnica tão aprimorada para isso. As embarcações eram de madeira, né? Tinha os ventos fortes, tinha o perigo das águas, né? Jogarem as embarcações contra a costa ali, contra pedras, né? A embarcação ela encalhar e aí eles ficarem presos e tudo mais. Então tinha uma série de problemas, né? Dificuldades imaginárias, que eram essas aqui, e as dificuldades reais que existiam ali no período das grandes navegações. Mesmo assim, eles resolveram se aventurar aí em busca de um produto, ou melhor dizendo, alguns produtos. Continuando, isso, nós temos aqui a imagenzinha, né? Certo? Daí do que eu falei para vocês. O mar mais navegável, né? E mais conhecido daquele período era justamente esse aqui, ó, o mar Mediterrâneo. Todo esse mar aqui era bastante, né, navegável por aí, era bem conhecido aí, principalmente em duas cidades italianas. Nós temos aqui a Península Itálica, não era a Itália ainda como conhecemos hoje, porque não existia essa ideia de país ainda no momento, mas era a Península Itálica. E aqui nós temos duas cidades importantes de comércio marítimo, né, que era Gênova e Veneza, que faziam comércio com povos do Oriente, né. E aí pegavam produtos, o Oriente era quem? Vindo da Índia, né, do Japão, por ali, vinha todos aqueles locais ali, vinham produtos, né, as chamadas especiarias. É por conta dessas especiarias que os portugueses, os espanhóis e outros povos, eles vão se aventurar aí nas grandes navegações, que eram o quê? Pimenta, noz moscada, cravo, temperos de uma forma geral, tecidos como a seda e assim por diante. Então, atrás desses produtos que tinham muito valor na Europa, eles resolveram ir atrás. E quem dominava esses produtos? Gênova e Veneza, certo? Olha só, aquela questão que eu falei para vocês, as atividades, né, de navegação dessas duas cidades importantes no comércio marítimo. Aqui nós temos aqui a África, é daqui, e aqui nós temos o Estreito de Gibraltar, que tinha aquela ideia de invasão moura, né? Nós tínhamos aqui a Península Ibérica, né? Portugal, Espanha, e aqui adentrando dentro da Europa, né? França e assim por diante. Então o que vai acontecer? Os mouros eles vão ser barrados nessa região, daqui eles vão ser expulsos novamente para a África, e aqui vai se dominar, né, o processo, né, monárquico, a monarquia e tudo mais, e começar a desenvolver as grandes navegações. Olha só, era um entreposto, para eles poderem ir até outros locais e distribuir os seus produtos, né, como por exemplo as Ilhas Britânicas, ou seja, onde está a Inglaterra, né, Escócia, Irlanda, né, País de Gales, eles tinham que passar por aqui pela Península Ibérica. E aí se tornava o quê? Um ponto ali de descanso, né, chamado entreposto, e ali se trocava relações comerciais, conhecia-se produtos, né, experiências náuticas, ou seja, experiências na área de navegação. Tudo isso aí vai ser importante para Portugal. Mas prosseguindo, e aí nós temos outras coisas bastante importantíssimas e interessantíssimas aí para o desenvolvimento, né? Ali uma nau, né? É um desenvolvimento da caravela. Uma nau, esse navio aí de grande porte, com várias velas, ou seja, com vários modelos, né, essas velas são esses modelos aí que nós tivemos aí com essas cruzes de Malta, né, identificando que era um país ligado à Igreja Católica, né, tinha essa ideia também, e essas velas aí era que proporcionavam o quê? A movimentação das suas naus, das suas caravelas, beleza? E aí temos aquela ideia que eu falei para vocês, né, a posição da vela, que é justamente esse pano aí que vai impulsionar através do vento, o andar, o movimentar da caravela, isso aí vai ser bastante importante, né? A posição que ela era colocada favorecia, facilitava que ela desenvolvesse o quê? A navegação. Beleza, pessoal? Nós temos aí alguns equipamentos, né, que vão ajudar aí, o sextante, né, o astrolábio, né, nós temos aí o quadrante, beleza? Quadrante,
Astrolábio, a bússola, a ampulheta, né? A pastilha, ou seja, eram equipamentos náuticos que ajudavam no desenvolvimento da navegação em alto mar. Como eu falei para vocês, você virava para os 4 cantos ali em alto mar, você só via água, então você teria que ter uma técnica para poder se orientar ali, naquele espaço onde só tinha água. Isso era através de quê? Dos astros, né? Por isso que nós temos o astrolábio, né? Você tinha que ter uma ideia de tempo, por isso que você tinha a ampulheta, você tinha que ter uma direção para onde você vai, onde é que eu estou aqui, é norte, sul, é leste, é oeste, aí você tinha o que? A bússola, certo? Então você tinha também a bastilha, que você ia analisar o ângulo ali, ó, da sua estrela até o seu ponto de referência aqui no mar, tudo mais, pessoal. Então você tinha que ter técnicas para poder viajar em alto mar. E eram viagens longas, né? Eram meses viajando em alto mar, só vendo água e mais nada. Existiam perigos, como eu falei para vocês, reais, perigos inclusive até de motim. Você, no período de quarentena, você meio que fica, né, com aquela ideia na cabeça, aquele isolamento, né? Imagine ali, numa nau, numa embarcação, né, onde tinha uma limitação de alimentos, né? Você tinha que ter uma reserva considerável de alimentos, de água, tudo mais, e de repente a população poderia se amotinar, né? Criar um tumulto, né? Se voltar contra o capitão, contra o líder daquela embarcação. Então tudo isso aí eram perigos aí enfrentados pelos navegadores, pelos navegantes. Então era uma coisa bastante interessante. Era como se fosse hoje as viagens na época, as viagens marítimas, é como se fosse a viagem do homem até a Lua, até o espaço, algo desconhecido, que a pessoa ia se adaptando a essa ideia. Beleza, pessoal? Então fica essa ideia só para a gente ter uma noção da coisa. Prosseguindo. Bom, e aí, pessoal, 2 países aí vão se aventurar e vão ter sucesso. A gente vai falar no próximo daqui a pouquinho, que vai ser a Espanha. Mas Portugal e Espanha, favorecidos pela sua estabilidade política, ou seja, vão formar estados nacionais, reinos, um rei administrando o seu território, e aí eles vão fazer acordos, né? Nós temos aí 2 acordos bastante interessantes, né? O mundo vai se dividir entre essas 2 potências, né, marítimas, né? Que será Portugal, que vai ser o primeiro a desenvolver as aventuras, né, as grandes navegações, e depois nós teremos a Espanha, beleza? Todas elas terão seu sucesso ali de acordo com o que buscavam. E aí eles vão dividir o mundo, as terras descobertas, né? As suas áreas, seus territórios de influência, né? A princípio será um primeiro tratado entre Portugal e Espanha em 1493, chamado de Bula Intercoetera, beleza? Tem outras formas de falar ela, mas eu falo assim. A Bula Intercoetera foi o primeiro, né? Era 100 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. 100 léguas, uma légua equivale, se eu não estou enganado, a 6 quilômetros. Então, 6 léguas além dessa ilha de Cabo Verde, nós tínhamos aí 600 quilômetros, vamos dizer assim, nós tínhamos aí esse tratado, essa linha imaginária dividindo as terras entre Portugal e Espanha. Só que, menos de um ano, ali um ano depois desse tratado, Portugal falou assim, não, eu quero mudar esse tratado, essa linha. E aí, eu quero aumentar as minhas léguas aí. Eu quero passar para mais 270 léguas, 370 léguas aí a oeste das ilhas de Cabo Verde, aumentando aí a distância, a proporção dessa linha imaginária, que foi isso aqui. Daqui nós tínhamos a Bula Intercoetera, a 100 léguas de Cabo Verde, certo? Cabo Verde aqui, e aí ele vai aumentar mais 270 léguas, chegando para cá, totalizando um total de 370 léguas aqui, além da ilha de Cabo Verde, certo, pessoal? Isso aí, ele vai conseguir chegar a uma parte conhecida como do território brasileiro, correto? Então existiam-se ideias e estudos, ainda não estavam descobertos. O Brasil, né, vai ser descoberto, né, conquistado, achado apenas em 1500. Esses tratados são de 1493 e depois 1494. Ou seja, então já tinha-se uma ideia de que existiam terras em algum local por aqui, e que não eram as terras conhecidas pelos navegadores, né? Que eram conhecidas pelos territórios, né? pelos estados, pelas monarquias portuguesa e espanhola ainda, né? Então seriam novas terras, seriam novas descobertas,
E aí se instituiu um novo tratado, né? O que vocês conhecem muito bem, que é o Tratado de Tordesilhas, beleza? Então, a partir de então, vocês terão aí as novas divisões do planeta, né? Entre Portugal e Espanha. Olha só, as duas potências europeias no período das grandes navegações, quem era? Portugal e Espanha, assinaram 2 tratados de ocupação territorial, dividindo as terras descobertas entre si. A Bula Intercoetera, 1493, e o Tratado de Tordesilhas, 1494. Olha só, pessoal, não vamos pensar o seguinte, olha, eu lembro que no passado a gente estudava dessa forma, olha, você acha que era justo, né? Eu lembro que minha professora uma vez comentou isso comigo, de história, né? Quando eu era pequena ainda sou pequeno, né? Mas quando eu era menor, dizia o seguinte, vocês acham que seria justo a Espanha ficar com toda essa região aqui em Portugal só para esse pedacinho? A gente, não, professora, de forma nenhuma. Olha só, pessoal, mas isso é uma ideia, não vamos se confundir com essa ideia. A Espanha ficou com toda essa área aqui, ó, e ela não vai explorar toda essa área. O que vai interessar será só a América Central e parte da América do Sul aqui, beleza? As áreas de influência de Portugal era toda essa área aqui, mas até aqui, ó, beleza? Todo esse espaço aqui era de área de influência de Portugal, ou seja, aí pegava a África, né? Pegava parte aqui do Oriente, né? Pegava a Península Arábica, pegava a Índia, tudo mais era área, né? Essa área aqui praticamente todinha aqui era de influência de Portugal. Então não era apenas esse pedacinho aqui, não, era tudo isso aqui. Deu para pegar a ideia? Prosseguindo no nosso próximo slide, aí nós temos aí as navegações portuguesas, né? Continente africano, as Índias, que era o sonho, né, de consumo deles, dos portugueses, era chegar até as Índias, né? E aí nós temos as primeiras navegações, saindo de Portugal. A primeira grande navegação, que a gente pode se dizer assim, tem várias, mas a primeira vai ser a chegada aqui, ó, no Cabo das Tormentas, né? Depois modificado de Cabo da Boa Esperança, beleza? Quem vai chegar ali? É Bartolomeu Dias Coimbra, né? Contorna o Cabo das Tormentas, então ele chega até aqui, viu que poderia chegar até um pouquinho mais, beleza? Aí retorna para Portugal. Tempos depois, ele vai voltar novamente para o Cabo das Tormentas e vai sofrer um naufrágio aqui e vai morrer, né? Junto com as expedições de Pedro Álvares Cabral. Beleza? Depois, Vasco da Gama chega até as Índias e retorna com mercadorias que darão lucro de 600%. Se você comprasse um produto a R$1, você iria vender ele a R$600 ali na Europa. Deu para entender a ideia do lucro? R$1, R$600. É um lucro absurdo. Isso aí deu para enriquecer e custear as despesas de navegação aí dos últimos 100 anos que eles estavam tentando aí chegar até as Índias. Beleza, depois vem Pedro Álvares Cabral, né? Chega ao Brasil em 22 de abril de 1500. Então ele sai lá de Portugal. Aqui são correntes marítimas e diz-se que uma corrente marítima vai desviar as naus, né, de Pedro Álvares Cabral, fazendo com que ele chegue aqui e depois ele retorna o caminho aí para as Índias. Mas aí diz-se que foi uma chegada acidental aí no território brasileiro, né? E aí descobrimos que existiam novas terras. Mas prosseguindo, outras navegações, né? A navegação espanhola, né? O que vai ajudar, né, a formar a Espanha como potência marítima também? Olha só, ela era uma área, toda essa área aqui era ocupação moura, e ela vai começar a se formando os reinos, formando, até que se constituir um reino e expulsar quem? Os mouros. Isso aí vai ser possibilitado, favorecido por quem? Pela união de 2 reis, né? Os chamados reis católicos, Fernando de Aragão e a princesa Isabel de Castela. Olha só, a união dos reis católicos, Fernando de Aragão e Isabela de Castela, e a expulsão moura, aqueles povos, né, islâmicos que tentavam invadir a Europa através ali do Estreito de Gibraltar, vão ser expulsos pelos reis católicos também, não só Portugal, mas os reis católicos também. Expulsão dos mouros de seu território, né, seus domínios, foram condições que proporcionaram o financiamento das expedições
de Cristóvão Colombo, que propunha um novo caminho para as Índias. Então, essa estabilidade política, né? A expulsão dos mouros, a união entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela, né? Formando um reino, né? Uma autoridade, né? Se livrando da invasão moura, eles vão ter capital, dinheiro para poder investir o quê? Nas expedições de Cristóvão Colombo, né? Que tinha uma nova proposta de chegar até as Índias, dando uma circunferência, uma circunnavegação em torno da Terra. Ele acreditava que a Terra era redonda, né? Assim como nós sabemos hoje, e chegaria através dessa circunnavegação aí. Então, os reis católicos vão acreditar, vão comprar a ideia dele e vão financiar aí. E aí ele vai chegar não nas Índias, mas sim na América. A partir de então, chegará à América e vai descobrir a América. Primeiramente, Cristóvão Colombo vai achar que chegou aonde? Chegou nas Índias. Depois, navegando mais ainda, juntamente com Cristóvão Colombo, Américo Vespucci vai descobrir que não se tratava das Índias, mas sim de novas terras, um novo continente. E aí vai ser batizado, né, tempos depois, como continente americano, em homenagem justamente a Américo Vespucci. Prosseguindo, aqui, as viagens de Colombo, né? O navegador genovês Cristóvão Colombo propunha chegar às Índias, dando a volta ao mundo. Com base nisso, ele empreendeu sua viagem chegando às Américas em 12 de outubro de 1492. Então ele vai chegar aqui nessa parte da América Central, né? Cuba, Santo Domingo e assim por diante. Chega nessa região aqui e aí descobre um novo continente. E vai morrer com essa ideia pensando que era as Índias, mas descobre-se que era um novo continente. Prosseguindo, aqui as grandes navegações, isso vai se espalhar, pessoal. Essa ideia não vai ficar só entre portugueses e espanhóis, não. Franceses, ingleses, holandeses vão se aventurar também. Mas aí não vão descobrir novas terras, porque essas terras já estavam descobertas. Eles vão investir o quê? Na pirataria, né? Tentar roubar produtos, né, de uma forma ilegal, o pau-brasil, os metais preciosos, o ouro e a prata aí da Espanha e tudo mais. Então eles vão tentar fazer um tipo, né, de navegação aí, de tentar essa pirataria, né, essas atividades aí, digamos assim, marginais da época. Beleza, pessoal? Então, mas isso vai se espalhar, né? Então não vai ficar só portugueses e espanhóis só nisso, não. Outras nações também vão se formar nações e vão se aventurar aqui. Isso aqui vai ser uma navegação de circo, uma circunnavegação iniciada por Fernão de Magalhães, ou seja, vai dar a primeira volta ao mundo através de uma embarcação, de um naus, né? Então ele começa, ele sai ali da Espanha, percorre todinho, Oceano Índico, né? Oceano Pacífico, né? Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico e chega novamente à Espanha. Mas ele vai iniciar essa viagem, né? No século 1519, essa viagem só vai terminar depois, em 1522, se eu não estou enganado. Vai passar mais ou menos 3 anos aí navegando por esses mares aí. Beleza, pessoal? Prosseguindo. Navegações inglesas, francesas, né, e holandesas. Então, outros países vão se aventurar aí nas navegações. Vamos lá. Principais viagens, né? Inglaterra, 1497, Giovanni Bocato, né, genovês, que navegava a serviço da Inglaterra, atingiu a América do Norte, na região do atual Canadá. Então é aí as aventuras, né, das embarcações, dos navegadores, a trabalho, a serviço da coroa da Inglaterra, né? Beleza? Foi só ele? Não. Também teve Francis Drake, né, corsário inglês, aí era um pirata, né? E não era um pirata, o pirata ele era um cara autônomo, ele fazia o ato de pilhagem, de roubar assim, os navios, né, atacar os navios e roubar as suas riquezas, eles faziam isso aí de uma forma independente. O pirata, o corsário, ele era tipo um sócio da coroa, né, do país, aí financiava, dava proteção a ele, escondia as mercadorias, escondia ele por um tempo, escondia seus navios e tudo mais. Então era aquela atividade corsária, era aquele acordo, né, aquela sociedade entre o navegador e a coroa de determinado local, determinado país. Então, 1557, Francis Drake, o corsário inglês, empreendeu a segunda viagem de circunnavegação, assaltando navios espanhóis. Circunnavegação foi a segunda que ele fez. A segunda feita por alguém, no caso, por ele, né? A França, 1524, Giovanni
Verrazano, florentino, da cidade de Florença, que navegava a serviço da França, explorou vasta região do litoral leste da América do Norte, ali onde está hoje os Estados Unidos da América. Então ele vai chegar por ali, naquela região leste ali da América do Norte, beleza? 1534, também a serviço da França, Jacques Cartier explorou a região do atual Canadá, também ali na região da América do Norte, beleza? Navegando pelo rio São Lourenço, então ele vai navegar ali pelo Oceano Atlântico e chegar também ao rio São Lourenço, ali começar aquele processo de exploração, conhecimento e tudo mais. Bom, a Holanda também teve seus investimentos aí na área de navegação também. Ela vai desenvolver muito a sua marinha, né? Inclusive vai ter uma parceria depois com Portugal aí, na exploração aí da produção da cana-de-açúcar tempos depois. O inglês Henry Hudson, navegando a serviço da Holanda, descobriu a área que hoje corresponde aos Estados Unidos. O rio que atualmente leva seu nome é o Rio Hudson. Beleza, pessoal? Então são esses aí alguns navegadores que saiu aí o domínio da navegação, a técnica de navegação, a arte da navegação, saiu dos domínios de Espanha e Portugal e também foi para a mão de ingleses, franceses e holandeses. Prosseguindo, próximo slide, nós temos aí alguns grandes navegadores aí. Olha, Bartolomeu Dias, aquele que vai chegar até o Cabo das Tormentas, Vasco da Gama, aquele que vai chegar até as Índias, Pedro Álvares Cabral, que vai chegar até o Brasil, a descoberta do Brasil, Fernando de Magalhães, que vai iniciar a primeira viagem de circunnavegação em redor do mundo e não vai concluir, quem vai concluir está aqui no meio, certo? Giovanni Caboto, isso aqui só para a gente conhecer um pouquinho daquelas figuras que a gente falou, Francis Drake, Sir Francis Drake, ou seja, era um corsário e ele teve um título de nobre ali do parlamento, era um nobre ali inglês, beleza? Giovanni Verrazano, Jacques Cartier, Henry Hudson e Sebastião Elcano. Sebastião Elcano era o cara que estava, o jovem rapaz que estava junto de Fernando de Magalhães. É ele que vai completar a primeira viagem de circunnavegação aí, terminando. Vai começar em 1519, terminar em 1522, certo? Vai fazer daqui uns dias, vai fazer aí, daqui uns anos aí vai fazer aniversário essa viagem de circunnavegação, o término dela. Prosseguindo no próximo slide. E aí faltou esse cara aqui, ó, importantíssimo, Vicente Mianês Pison, certo? Vicente Mianês Pison chega até o Cabo de Santo Agostinho em 26 de janeiro de 1500 e logo depois a foz do rio Amazonas. Sua expedição tinha caráter geográfico de reconhecimento. Olha só, ele vai chegar em terras brasileiras, aqui no Cabo de Santo Agostinho, beleza? Antes mesmo de Pedro Álvares Cabral. Cabral vai chegar em 1500 também, no ano de 1500, só que em abril, em 22 de abril de 1500. E ele vai chegar aqui no Cabo de Santo Agostinho, porém, ela tinha um caráter apenas de reconhecimento geográfico, nada mais, pessoal. Então, a ideia era essa, beleza? Bom, prosseguindo, próximo slide, nós temos aqui aí alguns exercícios que eu deixei na semana passada, certo, pessoal? Referentes ao que? A nossa reforma protestante, beleza? Reformas religiosas. O que determinou o Concílio de Trento foi uma reunião da Igreja Católica na cidade de Trento, onde se decidiu a condenação das igrejas protestantes, a criação da lista dos livros proibidos, Index Librorum Prohibitorium, a restituição do Tribunal da Santa Inquisição, a reafirmação dos dogmas da igreja, ou seja, aquelas verdades absolutas defendidas pela igreja, e os 7 sacramentos e a criação da Companhia de Jesus, os jesuítas soldados de Cristo, soldados de Jesus. Segundo, quais eram as críticas de Lutero em relação à igreja católica da época? O comportamento e a corrupção do alto clero, ou seja, bispos, arcebispos, o próprio Papa e assim por diante, A venda de indulgências, ou seja, o perdão e os cargos, o perdão dos pecados cometidos pela pessoa da época e os cargos eclesiásticos, bispos, arcebispos e papa e tudo mais. E a simonia, a venda das relíquias sagradas, pedaços da madeira de Cristo, as juntas do jumento que levou Cristo pelas suas peregrinações, os espinhos da coroa de Cristo e tudo mais. Prosseguindo,
qual era e como era a teoria de João Calvino, teoria da predestinação, a qual dizia que os homens estão predestinados à salvação ou à condenação eterna. A salvação se manifestaria através do trabalho e na prosperidade. Então não era para ninguém ficar desesperado, ela ia se manifestar através disso aí, do seu trabalho, do esforço do seu trabalho, da sua riqueza, né? Da sua prosperidade. Beleza, pessoal? Essa ideia caiu como uma luva para a classe burguesa da época. Certo? Como e por que surgiu a igreja anglicana? Surgiu do desejo do rei da Inglaterra, Henrique VIII, de se divorciar e constituir um novo casamento, situação que a igreja católica não aprovava. A saída para o monarca foi se separar da igreja e assumir o controle da igreja inglesa, a igreja anglicana, e constituir o seu divórcio. Então, a partir do momento, olha só, ele queria se separar da esposa, constituir um divórcio. A igreja não permitia, então ele vai se separar da igreja aí para poder ter uma liberdade aí, para poder investir nos seus romances, né? Beleza? Vamos lá. O quinto e último, quais foram os pré-reformadores? Pessoal, teve outros pré-reformadores? Teve vários, certo? Mas a gente destacou esses dois aqui, John Wycliffe e John Huss, que foram aqueles que começaram a questionar, a contestar aí os desajustes, né? As coisas erradas, errôneas aí que a igreja católica da época vinha praticando. Exercício para a próxima semana, vamos lá. Quais fatores contribuíram para o pioneirismo português? Segundo, o que proporcionou financiamento da expedição que levou Cristóvão Colombo às Américas? Qual era o imaginário, aquele que se pensava, se imaginava, né? Europeu no período das grandes navegações? Quarto, quem foi Vicente Yanez Pinzon? E o quinto, quais outros países além de Portugal e Espanha se lançaram nas grandes navegações? Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos. Nossos referências bibliográficos aí da página 94 a 111. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana.